Bem-vindos e esqueci. Bem-vindos a mais um Café Canábico. Peraí, falta o café, né? Sem o café não dá. No episódio de hoje de Café Canábicos, a gente vai conversar um pouquinho sobre endometriose. E a endometriose, na verdade, ela é uma doença complexa da gente analisar. Ela é uma doença que ela afeta uma entre cada 10 mulheres. Uma em 10 mulheres no Brasil tem endometriose. E não só isso, né? Somando assim, dá umas 7 milhões de pessoas. Umas 7 milhões de mulheres que têm uma doença que se chama a doença dos 6Ds. E desses 6Ds, peraí, deixa eu contar, porque é dor pélvica, dor. Dismenorreia, dor menstrual. Dispanúria, dor na relação sexual. Disquésia, que é dor ao evacuar. E disúria. Vocês contaram? Foram dor, dor pélvica, dor ao menstruar, dor nas relações sexuais, dor a evacuar, dor a fazer xixi. Só tem dor, cara, só tem dor. E sabe quando é muito divertido porque a endometriose, ela não é diagnosticada quando a gente tem dor. Sabe quando que ela é diagnosticada? Porque o último D é dificuldade para engravidar. Então, a gente não descobre nas mulheres porque elas têm dor, porque o patriarcado não escuta a dor das mulheres. Isso é outro estudo que a gente pode falar um dia, que as mulheres recebem menos remédio para dor que homens. Mas a gente está falando, né, de cannabis, a gente está falando de endometriose. E uma das coisas que eu sempre conto, tanto para os meus pacientes, quanto aqui no Instagram, quanto na clínica, quanto em tudo que eu faço, é que o cannabis realmente salvou minha vida em relação à endometriose. Quando eu fico sem óleo, ou por exemplo, há uns meses atrás que eu terminei comprando óleo, eu comprei errado, não foi nem a ONG, não. Eu comprei errado e o óleo veio com menos CBD e menos THC do que eu preciso. E isso fez com que a minha dor aumentasse. E quando eu fico assim com menos cannabis, é realmente insuportável. Tem vezes de eu acordar de madrugada com dor, chorando. Teve vezes de eu não conseguir andar, não conseguir ir no banheiro, não conseguir ter uma vida normal. Inclusive, era muito louco, porque a semana que eu ficava menstruada, eu nunca ia na faculdade. Que foi a época que eu descobri a minha endometriose, sendo estudante de medicina. Porque claramente nenhum médico me escutava. Então, o que a Luana fez? Se autodiagnosticou. Porque, né? Mulher até nisso tem que ser foda. Não, gente, tô sacanagem com essa parte, mas eu realmente me autodiagnostiquei de endometriose tava no terceiro, quarto ano da faculdade. Eu não tinha tido gineco ainda, só tinha muita dor. E eu falei, cara, não é possível que todo mundo fala que isso é normal, isso não é normal. Aí eu fui procurar saber, fui ler os tratados de gineco para entender por que eu tava com tanta dor menstrual. E aí eu descobri a endometriose. E, curiosamente, a endometriose ela é uma doença que não aparece muito nos exames clínicos, nos exames de imagem. Inclusive, eu fiz há pouco tempo uma ressonância que ela é o gold standard, em teoria, da endometriose, que ela basicamente vê tudo e você tem que botar um contraste, você faz todo um processo anterior para você limpar o intestino e tal. Você faz um enema, muitas coisas juntas, horríveis, péssimas. Se você puder. Cara, não, é horrível, não queira passar por isso. Mas não apareceu endometriose no meu exame. Olha que legal. Divertido, né? E aí, o que a gente faz com isso? Porque eu tenho uma dor. O que a gente faz? Eu sei que eu tenho dor, eu sei que a minha dor não é inexistente, eu não vou deixar ninguém falar que eu não tenho, mas a minha dor não aparece na imagem. E aí? O que você faz com isso? O que a gente, como sociedade, faz com mulheres que têm dor que não aparecem? Só aparece se você abrir a mulher. Que foi exatamente o que aconteceu quando eu descobri a minha endometriose. Eu fui fazer todos os exames, fiz as ultrassonografias, fiz ressonância, fiz tomografia, fiz o caralho 4 e não apareceu.
Mas eu tinha. Aí eu falei assim: "Não, cara, eu tenho essa merda, tira isso de mim". Fiz uma cirurgia que voltou a crescer a endometriose, porque a endometriose é uma doença muito mais multifatorial, é uma doença que não é tão simples de ser tratada assim, ela precisa de várias formas de tratamento, não só o cannabis. Inclusive o cannabis eu não recomendo eu usar ele sozinho. Eu, por exemplo, tenho o DIU Mirena, que libera hormônios, que não é suficiente, mas ajuda bastante. E o controle da dor eu faço que aí faz o controle, digamos assim, menstrual. Eu continuo menstruando, porque apesar do DIU ser de hormônios, metade das mulheres que usam Mirena continuam menstruando. E aí você faz o controle da dor, o manejo da dor, o manejo dos sintomas, a gente faz com cannabis, e pode usar outros fármacos dependendo do nível da dor da pessoa. O que eu vim contar aqui nesse café canábico, né? Porque eu fui um pouquinho pela endometriose, porque é uma doença muito pouco escutada, junto com a fibromialgia e outras doenças de dor crônica, as pessoas não dão muita atenção. Então, o que eu queria dizer para você, mulher que tá me escutando, que tá me vendo aqui com endometriose? Cara, o cannabis realmente ajuda, de verdade, não é baboseira. A gente tem evidências robustas, tem um monte de paper. Eu queria falar durante o resto do mês de alguns papers aqui nessa rede social e nas outras redes, então capaz eu abra alguma coisinha. Também quero deixar o convite para você conhecer um pouco sobre cannabis. Dia 26 eu vou fazer um aulão aberto com a ideia é conhecer um pouco sobre cannabis. Nesse primeiro aulão a gente vai falar sobre mitos de cannabis e eu queria convidar você que não sabe mais o que fazer, que foi mais ou menos como eu cheguei no cannabis, eu não sabia o que fazer, eu não aguentava mais tomar remédio, eu não aguentava mais sentir dor. Tem uma solução, cara. Não é 100%, não te garanto milagres, mas é quase miraculosa, tá bom? Eu sempre falo, cara, é a planta dos deuses. É a planta dos deuses e a gente tá muito equivocado em proibir ela tanto.